Olá, meus irmãos, boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos a este recanto de luz, de reflexões, onde a gente busca elevar o nosso pensamento, a nossa vibração, né? Sentindo com mais vigor as forças, as energias espirituais. Então, para a gente iniciar as atividades da noite, vou ler uma pequena mensagem de autoria espiritual do Espírito Emmanuel, e diz o título: Eles não sabem. Não pares de trabalhar e servir, porque essa ou aquela desilusão te amargou os sentimentos. Os ingratos são portadores de moléstias da memória. Os agressores carregam brasas no pensamento. Os delinquentes são enfermos dos mais infelizes. Quando semelhantes companheiros te surgirem na vida, perdoa sempre. Eles não sabem quantas nuvens de dor estão amontoando sobre a própria cabeça. Então convido a todos os irmãos para que nesse instante possamos elevar através da prece a nossa vibração, onde buscamos nesse instante mentalizar a figura do Mestre Jesus, nosso irmão, nosso amigo de todas as horas. Obrigado, Senhor, por mais esse dia aqui nesta terra, nesta escola abençoada para o nosso espírito. Obrigado por todas as circunstâncias que favorecem o nosso aprendizado, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento dos sentimentos. Obrigado, Senhor, por esta seara, onde buscamos aqui nos aproximarmos mais de Ti, através da presença amiga dos mentores espirituais, Te rogando que possam esses nossos mentores amigos transmitir a todos nós todas as energias, todos os fluidos que estejamos necessitando, com vistas ao nosso equilíbrio, ao nosso fortalecimento da matéria e do espírito. Em Teu nome, Senhor, é que iniciamos as atividades desta noite, rogando a Tua inspiração, a Tua vibração de paz. Que assim seja. Então, meus irmãos, para a noite de hoje, nós trouxemos este tema: a nossa casa é o universo. E como nós vamos falar de universo, vocês peguem o chimarrão e fiquem à vontade, que hoje a gente vai madrugada dentro, porque há muito o que refletir. Mas evidentemente que a gente vai tratar, nesse tempo exíguo que a gente tem, de uma forma superficial, mas é importante a reflexão. Muitas vezes os nossos afazeres do dia a dia, as nossas preocupações, as nossas inquietações, nos fazem esquecer que nós somos seres espirituais, que a nossa origem não é aqui, neste plano físico de matéria, que a nossa origem é no plano espiritual, ou como nós chamamos de espiritual, né? Mas a gente vai ver mais à frente que tudo é um encadeamento de energia, de vibração, e nós estamos aqui temporariamente buscando desenvolver dentro do nosso íntimo todos aqueles sentimentos potenciais que foram semeados pela divindade, né? E a gente inicia então a reflexão
sobre esta frase do Cristo, quando ele nos fala que há muitas moradas na casa de meu Pai. E a doutrina espírita vai nos mostrar que essa assertiva do Cristo, ela é bastante ampla. Nós vamos entender as moradas do Pai, tanto os outros orbes, as outras galáxias, todos os sistemas que compõem a vida material propriamente dita, que a gente consegue observar pelos nossos instrumentos, como também os planos que a gente chama de planos espirituais, onde a matéria está numa outra faixa de sintonia. Então há um estudo, uma reflexão, tanto no aspecto vertical do entendimento, quanto no aspecto horizontal. E para a gente entender um pouco isso, é interessante a gente trazer aqui alguns pequenos conceitos da física, né? Às vezes a gente vê pessoas que dizem assim: eu não acredito na vida espiritual, eu não acredito em espírito, eu não acredito que a vida continua depois da morte do corpo, porque eu não vejo. E eu só acredito naquilo que eu vejo, naquilo que eu toco, naquilo que eu posso mensurar. E a gente vai ver que, na verdade, os conceitos modernos da física demonstram que a matéria mesmo, como se interpreta, como os materialistas entendem, a matéria não existe. O que existe é uma energia num estado diferenciado. E essa energia nos dá uma certa ilusão, né, de materialidade. Quando a gente joga, né, uma pedrinha no lago, e aí forma aquelas ondas, né, aquilo ali é a base da nossa realidade física. Porque aquilo que a gente chama, na verdade, de matéria, na verdade é composto de elementos muito pequenos, com um campo elétrico, um campo magnético, e a repulsão que existe elétrica entre os átomos que formam o nosso corpo e que formam os objetos que a gente toca, essa repulsão elétrica que causa a sensação de atrito, né, de toque. Mas na verdade a matéria mesmo, como a gente imagina, ela não existe. E a nossa percepção, então, ela está muito limitada ao nosso corpo físico. E a ciência já nos demonstra que a gente consegue ver a realidade apenas por uma pequena fresta, por uma pequena faixa de luz. A maior parte da luz não é perceptível aos nossos olhos. Então, quando a gente vê lá o arco-íris, né, só dentro daquele espectro de luz, de frequência, é que a gente consegue ver. Para baixo, para cima, em termos de comprimento de onda, já fica além da nossa capacidade. Então, o que é a luz? A luz são ondas eletromagnéticas. E essas ondas, elas transportam energia. E elas interagem com os átomos, com a matéria, aonde ela chega. Então, os nossos olhos, eles foram treinados para absorver essa faixa de luz e transformar isso em impulsos elétricos para que o nosso cérebro decodifique a imagem. Por isso que a gente vê. Então, por que a gente não enxerga os espíritos, ou a maioria de nós não enxerga aqui o plano espiritual? Porque a faixa de luz do plano espiritual é um pouco diferente da nossa.
e os nossos olhos físicos não têm a capacidade de perceber. Quando a gente fala então de plano material e plano espiritual, é uma forma didática de falar, porque é tudo a mesma coisa. Só que o plano espiritual está aqui numa matéria, numa condição um pouquinho diferente da nossa. Lá no livro E a Vida Continua, o Espírito André Luiz vai nos falar: em última análise, chegaremos a saber que a matéria é luz coagulada, substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. Então, a gente acha às vezes que está enxergando a outra pessoa. Nós não estamos enxergando a pessoa, nada. Nós estamos enxergando apenas a luz que bate na pessoa e reflete até os nossos olhos. Quando a gente fala em espíritos e em evolução espiritual, é interessante que o que define, de alguma forma, o galhardão espiritual, a evolução do espírito, é a luz que ele emana. Na verdade, a luz é o que representa o universo. E nós, como espíritos imortais, somos luzes. Só que somos luzes ainda numa frequência bem pequenininha, precisando ainda de bastante tempo e bastante trabalho para aumentar essa capacidade luminosa. Esses dias eu estava revendo um documentário de um grupo espírita, onde Peixotinho criou, e frequentava. E Peixotinho era um grande médium de efeitos físicos, de materialização. Então ele doava um fluido que a gente chama de ectoplasma, e os espíritos se revestiam desse ectoplasma e se materializavam. As pessoas podiam tocar no espírito, sentir a sua pulsação, ouvir a sua voz. E um certo dia, numa dessas sessões de materialização, eles ouviram as pessoas que estavam presentes na cabine de materialização: ó o ministro e tal. E aí, quem se materializou naquele dia foi o ministro Clarencio, que é um espírito relatado no livro Nosso Lar, de autoria do André Luiz, um ministro da cidade chamada de Nosso Lar. E eles contam que a luz desse espírito era tão grande que iluminou todo o ambiente, todo o salão. E as pessoas enxergavam tranquilamente todo o ambiente. Porque esse trabalho de materialização, como o ectoplasma é muito sensível, ele é feito em pleno escuro, totalmente no breu. E tamanha era a luminosidade desse espírito que a sua luz clareava todo o ambiente. E quando a gente fala então no mundo espiritual, o que é o mundo espiritual? Aí um mentor, que ele está conversando com o André Luiz nesse livro, E a Vida Continua, ele fala da cidade, lá da colônia espiritual onde eles estão. E ele vai dizer assim, que nós estamos num centro de atividade tão material quanto aquele em que se movimentam os homens, nossos irmãos ainda encarnados, condicionados ao tipo de impressões que ainda lhes governam, quase que de todos os recursos sensoriais. A matéria se resume à energia. E aqui é interessante, eu lembro, quando a gente volta a refletir sobre Jesus e sobre aquelas curas extraordinárias que ele realizava. Você imagina uma pessoa que é cega de nascença, e ele, ao impor as mãos, transforma as moléculas, os átomos, o corpo físico daquela pessoa, e a pessoa passa a ter a capacidade de enxergar. Assim, num estalar de dedos.
Então, qual a potência espiritual de energia que um espírito desses tem para transformar a matéria de acordo com a sua vontade? E Jesus nos falou: vós sois deuses, né? Vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, nós temos muito que aprender ainda sobre o que a gente considera matéria e sobre a nossa capacidade de intervir no elemento material. Nós já sabemos que, por exemplo, os nossos pensamentos, se eles são desorganizados, se eles estão revestidos de sentimentos de nervosismo, de ansiedade, eles vão nos causar doenças. A gente vai prejudicar a matéria do nosso corpo físico. Da mesma forma, se a nossa vibração, se o nosso pensamento, ele for bem direcionado, com os sentimentos do bem, nós vamos produzir curas, produzir saúde. Tanto que Jesus não ficou doente jamais, porque tamanha era a sua vibração, a sua saúde espiritual, que ele mantinha o seu corpo físico em perfeita harmonia. E Kardec já questionou sobre essa questão entre matéria e espírito. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 22, ele vai dizer assim que a gente entende matéria como aquilo que tem extensão, que a gente pode medir, que a gente pode penetrar pelos sentidos. E ele diz: essas definições são exatas? E olha que naquela época como os espíritos já responderam: do vosso ponto de vista são exatas, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria, embora para vós não o seja. Então, o plano espiritual nada mais é do que um plano material também, um pouquinho diferente do nosso. E aí os espíritos vão nos esclarecer que cada planeta, cada orbe, ele tem o seu plano mais denso de matéria e o seu plano de matéria mais rarefeita. Para nós, um plano espiritual. E são muitas as faixas de frequência dessa matéria. Quanto mais próximas são essas faixas do plano terrestre, mais densa, mais atrasada é esta região. Quanto mais afastada da crosta, mais elevada é a habitação dos espíritos que vivem lá. E aí a gente tem, por exemplo, um desenho retratando a cidade de Nosso Lar, que esse livro foi psicografado lá pela década de 40 e já retratava uma cidade muito mais adiantada do que a nossa atualmente. Ele fala lá em transporte público que era aéreo, né? Chamou de aeróbus. Então você tinha uma organização excelente da cidade, com ministérios que funcionam, né? Diferente muito do que é aqui, porque lá o mérito é que alça os espíritos as funções de maior responsabilidade. E aí o sonho de todo espírito é desencarnar e ir para nosso lar, né? Mas os espíritos vão dizer que nosso lar ainda é uma região umbralina, uma região de transição, onde a maioria dos espíritos que chegam ali fazem um planejamento, já se recompõem e planejam a próxima reencarnação, o próximo retorno ao plano físico. E essa questão de observar, de enxergar a realidade é muito interessante,
que mesmo no plano espiritual, a visão dos espíritos ela é bem diferente conforme o nível evolutivo. E tem um capítulo do livro que chega um espírito bastante horrendo, andrajoso, chega às portas da muralha da cidade e pede acolhida, né? Pede para ser socorrido. E o André Luiz e a enfermeira Narcisa, que estavam ali observando, se dispõem a abrir o portão e acolher aquele espírito para iniciar um tratamento. Porém, eles foram chamar o vigilante, a pessoa responsável pela segurança daquele local. E aquele espírito mais treinado na tarefa, ele analisa aquele espírito que está ali do lado de fora e ele diz que não há possibilidade de eles recolherem aquele espírito, porque aquele espírito estava tentando enganá-los. Ele queria, na verdade, entrar na cidade e causar problemas, perturbações, fazer o mal. É um espírito que ele identificou, colocou na qualidade de um espírito vampiro. Vampiro porque ele é aquele espírito que procura através da maldade a sua alimentação espiritual, se a gente pode dizer assim. Então ele diz que aquele espírito não conversa com o espírito, você não pode entrar por enquanto na cidade. E aí o espírito que tinha uma postura toda encarquilhada, né? Ele toma novamente uma postura altiva e sai, blasfemando e falando palavras de ordem. Ou seja, a visão espiritual, ela é diferente. Então, um espírito de uma ordem, uma vibração inferior, ele não consegue enxergar um espírito mais elevado. Para ele é como se fosse um outro plano espiritual, né? Então, sob esse aspecto do mundo espiritual, há muitas moradas. Mas no aspecto físico, também nós sabemos que há muitas moradas na casa do Pai. E aqui eu trago um fato bem interessante, que eu acho. Em 1974, um grupo de cientistas enviou um sinal para o espaço com algumas informações sobre a espécie humana. Dados do nosso DNA, população, a nossa localização no sistema solar. E a ideia era a seguinte: vamos mandar para o espaço essa informação como um cartão de visitas. Se alguma outra civilização tiver a oportunidade de identificar essa mensagem, talvez a gente possa no futuro receber uma comunicação, receber um contato com essa civilização. E aí eu achei interessante que no ano de 2001 apareceu um agroglifo lá junto a um telescópio lá no Reino Unido. Sabe que um agroglifo é um fenômeno interessante que acontece em vários países, mas principalmente na Inglaterra há muito tempo, onde de repente no meio da plantação aparecem figuras geométricas, figuras bastante complexas, e que as pessoas não conseguem identificar ninguém que tenha ido lá no meio do campo, no meio da lavoura e feito aquele tipo de dobra, de quebrar as plantas para que ficasse aquela imagem, né, visível. E que é interessante que nesse fenômeno o caule das plantas ele não quebra, ele apenas torce, como se fosse um campo eletromagnético que orientasse as plantas a tomar aquela medida, aquela posição. E aí em 2001, não sei se fica fácil para vocês identificar essa figura embaixo, ali no canto. É uma figura como se fosse um Grey, quem é do mundo da ufologia, né? Um cabeça grande, olhos
amendoados, como se fosse uma foto de um extraterrestre e com um disco. E aí eles pegaram essa foto e esse disco e analisaram um código binário, código de computador, e aí havia uma mensagem escrita nesse disco. E logo adiante tinha um outro desenho, que é aquele de cima lá, com a mesma informação do cartão de visita que os cientistas mandaram em 1974, só que com outras informações, como se fosse uma outra civilização, com outro gênero de informações. A gente pensa, pode ser fraude? Pode ser fraude. Uma fraude muito bem elaborada, mas pode ser. E a gente sempre tem que ter essa prudência de análise. Mas não deixa de ser interessante que no mundo que é estudado pela ufologia, há milhares e milhares de casos de fotos, vídeos, contatos com seres que a gente interpreta como não humanos, né? De fora da Terra. E se a gente pensar no nosso planetinha aqui, se ele fosse um grão de areia, né? E nós comparássemos esse grão de areia com todas as praias aqui do planeta, na proporção, o nosso planeta é menor do que o grão de areia. Para ver como é insignificante o nosso tamanho perante o universo todo. E será que Deus, que é o Criador de tudo, iria semear vida somente aqui no planeta Terra, nesse pontinho quase insignificante? A lógica, a dedução nos diz que não, porque aqui há vida em todos os recantos, das profundezas dos mares, naqueles locais mais insalubres, você tem bactérias, você tem peixes, você tem várias formas de vida que se adaptam em condições muito extremas. Então, nesses planetas todos que giram no universo, é absolutamente justificável a ideia de que há vida, né? E vida em abundância. Então, um dos pontos da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados. E eu lembro que eu estava comentando com o Jorge antes, eu podia comentar que o seu Arthur Berletti, que era o pai dele, teve uma experiência muito impactante, né? Foi na década de 60, né, Jorge? Onde ele, por um acaso, teve contato com uma nave e foi levado para um planeta chamado Akart, onde ele ficou vários dias. E retrata depois um livro, e tem vários documentários, onde ele fala de como que é este planeta, os seus habitantes, né? E eles estavam aqui pesquisando, se eu não me engano, o trigo. Eles estavam pesquisando as plantas que pudessem servir de alimento para que eles desenvolvessem mais a agricultura no planeta deles, que é um planeta menor e bastante populoso. Então, essa necessidade de aumentar a produtividade fez com que eles buscassem outros recantos para fazer pesquisas nesse sentido. Então, o universo é muito mais amplo e complexo do que a gente pode imaginar. E eu achei interessante essa pergunta que no livro O Consolador foi feita para o Emmanuel. Ele perguntaram assim: a humanidade terrestre é idêntica a de outros orbes? E aí ele vai dizer que na expressão física, semelhante analogia é impossível, em face das leis substanciais que regem cada plano evolutivo. Mas procuremos entender por humanidade a família espiritual de todas as criaturas de Deus que povoam o universo.
e examinada a questão sobre esse prisma, veremos a comunidade terrestre identificada com a coletividade universal. Ou seja, se amanhã ou depois descesse uma nave de alguém lá da constelação de Andrômeda, é o nosso irmão perante Deus, perante o nosso Pai. Da mesma forma que Deus semeou a vida aqui, semeou lá. Talvez fisicamente ele vai ter algumas características diferentes pela constituição material daquele planeta. Então uns vão ser mais altos, outros mais baixos, outros de uma forma ou de outra. Como é aqui na Terra, né? Nós temos também diferenciações segundo certas características. Tem lá o pessoal do Oriente, né, com os olhos puxados. Nós temos os africanos com mais melanina na pele, mas somos todos irmãos com as suas características. E já para ir encerrando as nossas reflexões, eu queria trazer aqui um texto, na verdade, que é uma fala de um mentor espiritual, que ele é retratado essa fala nesse livro chamado Cartas de uma Morta, que é de autoria espiritual da mãe do Chico Xavier. Foi um dos primeiros livros psicografados pelo médium, e aí ela vai retratar então como que é o plano onde ela se encontra e as experiências que ela está tendo lá no mundo espiritual. E aí o espírito, o mentor, vai dizer assim: nossa vida aqui é o prolongamento da vida humana. Não existem vazios no universo. Todas as zonas interplanetárias estão repletas de vida, em suas manifestações multiformes. Os planetas que rolam no infinito constituem a família universal por excelência. Cada um deles comporta uma humanidade, irmã de todas as outras, que vibram na imensidade. Considerai o verdadeiro panorama da vida universal. Sistema de mundos venturosos enchem um universo de harmonias excelsas. Entre as distâncias infindas do éter, descobrem-se terras de encantamentos e divinas grandezas. Sobre as vossas cabeças elevam-se os cânticos das Via-Lácteas siderais, e sobre os vossos pés ouvem-se os hinos dos sóis resplandecentes. Ponderai sobre essa imensidade sem princípio e sem fim, e reconhecei que o espaço é a pátria comum de todas as almas. Todos nós somos filhos do universo e somos semeados ao longo da nossa história evolutiva em vários recantos. Nós somos hoje 8 bilhões aqui na Terra. Desses 8 bilhões que estamos aqui, boa parte já viemos de outros sistemas solares e reencarnamos neste momento aqui na Terra, nesta transição planetária, para que a gente possa aproveitar esse estágio para o nosso aprimoramento. E aí ele segue: terminadas as lutas majestosas que os seres levam a efeito pelo seu aprimoramento anímico, aqui se reúnem para a elaboração de novos projetos grandiosos, em novos surtos de perfeição e de progresso. Nas existências planetárias como a que acabais de deixar, as almas lutam e sofrem os grandes padecimentos remissores. Às vezes conhecem de perto a taça das amarguras, mergulhando no oceano das lágrimas, que salvam e regeneram. Aí, nessas arenas augustas do aprendizado e da redenção,
Cauterizam-se feridas cancerosas, curam-se úlceras malignas, aprimoram-se sentimentos desviados da sua pureza, crescem os empreendimentos felizes e conhece-se o grande ensinamento da felicidade, oriunda da solidariedade salvadora. Meus irmãos, então ele traz aqui o objetivo de nós estarmos reencarnados. Como diz o Cristo, deixai que brilhe a vossa luz. Hoje estamos aqui na Terra, talvez no futuro nós seremos aqueles construtores de mundos, engenheiros siderais, coordenando algum outro processo de aprimoramento em algum outro recanto do universo. Então, o nosso destino é a plenitude. O nosso destino é chegarmos num patamar de um Cristo, onde receberemos a inspiração bem juntinha de Deus, do Criador, e trabalharemos pela sua vontade em qualquer lugar onde nós estejamos. Então, meus irmãos, eram essas as reflexões para que nós não nos esqueçamos que somos filhos, a nossa casa é o universo. Então, muita paz e muita luz a todos nós. Então, meus irmãos, vamos novamente em clima de prece, buscar a sintonia com os espíritos amigos, te agradecendo, Senhor, por esses instantes de paz, de harmonia espiritual, por essas vibrações que esses espíritos amigos nos trazem. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos reter em nosso coração essas emanações de amor, de paz, para que nas nossas atividades cotidianas possamos refletir, mesmo que imperfeitamente, a Tua vontade em nossas vidas, e para que percebamos em cada encontro, em cada instante, a oportunidade de servir, de praticar o bem, de levantar aquele que se encontra em dificuldades, em aflição, transmitindo um pouco da Tua mensagem de fé, de amor e de esperança. Fica conosco, Senhor, é o que te pedimos e é o que te agradecemos. Que assim seja.